E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante. Isso faz o YouTube recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. Bitcoin subindo, mercado alegre, e a gente está às vésperas de um dos dias mais importantes para esse ano de 2024. A FONC, a reunião, o Comitê Federal do Mercado Aberto dos Estados Unidos, irá acontecer em algumas horas, às 13 horas, às 15 horas da tarde dessa quarta-feira, e pode trazer muita volatilidade. Então eu vou te falar os possíveis cenários, o que você pode esperar, o que o mercado está precificando. Vou te contar sobre a nova ação da MicroStrategy para comprar ainda mais Bitcoin. A Circle anunciou uma nova parceria que vai permitir com que você consiga comprar o SDC diretamente com o Pix. Então eu vou te falar mais detalhes sobre isso. E por último, uma cidade que fica lá na Noruega reclamava dos mineradores de Bitcoin. Quando a mineradora resolveu sair de lá, eles agora estão querendo ela de volta. Então eu vou te explicar mais sobre isso. Não esquece do like, verifica a sua inscrição aqui no canal. E pessoal, Bitcoin nos 60 mil dólares novamente, tendo uma alta aí de 4%, subindo 4% nas últimas 24 horas e puxando várias criptos aqui para alta também. O Ethereum nos 2.300, BNB, Near e Sui se destacando, IMX também está tendo uma alta impressionante aqui hoje. E hoje, daqui a pouco, vai ter a FONC, a reunião, né, o Comitê Federal do Mercado Aberto, que é a reunião da decisão da política monetária dos Estados Unidos. Vai acontecer às 15 horas da tarde a declaração do presidente do Banco Central, Jerome Powell, e às 15h30 será a coletiva de imprensa, onde ele vai responder as perguntas dos repórteres, que, ao meu ver, é uma das partes mais importantes. E claro, nesse meio vai ser divulgado a taxa de juros, onde é esperado um corte de 50 basis point, pontos base, que seria aí 0,5%. Além do mais, até o final de dezembro, o mercado precifica 0,75 cortes totais, ou seja, o que as pessoas esperam é que a gente veja um corte de 50 pontos base na reunião de hoje. Novembro, onde a gente vai ter a próxima reunião, a gente não tenha nenhum corte, até que a gente chegue em dezembro e tenha mais um corte de 0,25, chegando na meta do Banco Central, lá do começo do ano, de um corte de 0,75% na taxa de juros. E as criptomoedas certamente estarão ligadas. Aqui a gente tem até as projeções, olha só, na linha azul aqui, ó. Um ano atrás, como que os investidores, eu não sei se eu consigo abrir essa imagem, uma nova guia, deixa eu ver aqui, se eu consigo ampliar. Muito bem, a gente consegue ver aqui, primeiramente nessa linha ciano, né? Eu acho que seria um azul aqui mais clarinho. As pessoas estavam acreditando até que a taxa de juros iria aumentar um pouco, que a gente só veria corte lá em meados de 2025, certo? E a taxa de juros iria diminuindo aqui após um tempo. Isso aqui são os títulos, né? Os bonds, que são lastreados na própria taxa de juros. Há um mês atrás, as pessoas ainda estavam com o sentimento de queda, mas a queda mais acentuada, né? O que o mercado precifica aí para os rendimentos dos bonds, dos títulos do governo, é justamente que nessa reunião a gente veja um corte de 50 pontos base. Olha só, agora a taxa de juros está entre 5,25% e 5,5%. Então, eles esperam que esteja em 5%, corte de 50 pontos base. Na próxima reunião se mantenha. E só em dezembro a gente veja aí mais um corte de 25 pontos base, totalizando esse 0,75%. É uma leitura também diferente do que o site da CME traz para a gente, porque quando a gente vai comparar aqui, é esperado, de acordo com o site da CME, hoje, né, no dia 18, um corte de 63% de chance de um corte de 50 pontos base. Na reunião do dia 7/11, mais um corte de 25 pontos base. Na reunião do dia 18, mais um corte de 50 pontos base, fechando aí o ano
com corte total de 1,25% na taxa de juros, acima do que os títulos estão se precificando. Cortes na taxa de juros sempre vão ajudar ativos de risco, seja através da custódia, que são os bitcoins de forma nativa, ou através dos ETFs, porque o financiamento do dinheiro fica cada vez mais barato e, consequentemente, a gente tem um maior incentivo para as pessoas investirem na bolsa de valores. Em vez de emprestar dinheiro para o governo, elas tendem a pegar dinheiro emprestado para investir nas ações. E vale ressaltar também que os ETFs de Ethereum ainda não tiveram um impacto no valor do Ethereum. Então a gente pode ver o Ether se beneficiar bastante também com essa subida, porque a alta, o dinheiro do mercado tradicional ainda não entrou no criptoativo. Ainda tem uma projeção, né, onde as pessoas acreditam que caso o corte seja de 25 pontos base, isso pode ser negativo para o mercado. Eu acredito que mais na questão da precificação, porque como só 37% das pessoas acreditam que a gente vai ter esse corte de 25 pontos base, isso pode causar essa quebra de expectativa. Tem investidores montando sua carteira acreditando na maior probabilidade do corte de 50 pontos base. Mas, de qualquer forma, cortes na taxa de juros são cortes na taxa de juros. A gente vai ter um menor incentivo para ir para a renda fixa, um maior incentivo para ir para a renda variável. Então, ao meu ver, de qualquer forma, esses cortes eles serão benéficos aí no médio e com certeza no longo prazo. E novamente, né, é importante reiterar que se a gente tiver um corte de 25 pontos base, isso significa que os cortes começaram. Então ele não vai ser um único corte, mais cortes irão acontecer, certo? E vale falar que também será divulgado o chamado gráfico de pontos, que é o dot plot, que ele pega justamente a expectativa de cada componente do Banco Central e mostra para a gente qual que é a expectativa deles para as próximas reuniões. Então a gente consegue ter uma expectativa de como que vai ser o corte na taxa de juros daqui para frente. A MicroStrategy ela vai arrecadar mais 700 milhões de dólares para comprar Bitcoin ao longo dos próximos meses, seguindo uma estratégia que ela já vinha fazendo há um tempo, que são os chamados títulos conversíveis, notas seniors conversíveis. Basicamente, elas geram uma oferta privada, elas ofertam ali participação, ações da sua empresa de forma privada, e quem comprar vai ter aí direito, né, a ter ações dessa empresa no seu vencimento em 2028. Esse é um ativo que é negociado no mercado. A vantagem das pessoas comprarem essa oferta privada é porque elas podem ter acesso às ações da MicroStrategy por um valor muito menor do que está no mercado, em quantidades bem maiores. E o dinheiro que arrecadar, eles vão utilizar para comprar Bitcoin. Então, é meio que como se fosse uma forma de se alavancar pensando no futuro. A gente está em 2024. Se ela gerou aí o valor de 700 milhões de dólares em notas conversíveis para as pessoas comprarem, as pessoas vão comprar essas notas conversíveis para ter exposição à ação da MicroStrategy daqui a 4 anos. E aí, agora a MicroStrategy vai pegar, comprar Bitcoin. Se o Bitcoin se valorizar, o patrimônio da empresa cresce, o valor das ações cresce pra caramba, e esses títulos conversíveis, essas notas seniors conversíveis, elas vão ser com base no preço da ação lá em 2028. Então seria uma forma de se alavancar agora, para conseguir dinheiro agora, para o pessoal que está agora investindo nessa empresa lá na frente colher os frutos. E esses 500 milhões serão resgatados com essa venda de 700 milhões, né? Ou seja, boa parte desse dinheiro vai ser justamente usado aqui para comprar mais Bitcoin e para fins corporativos gerais, né? Igual eu expliquei, as notas são uma forma de dívida da empresa para emitir para os investidores para pagar mais para frente em forma de ação, ou então às vezes, né, pagando em dinheiro mesmo e comprando as suas próprias ações. Atualmente a MicroStrategy já detém mais de 1% de todos os 21 milhões de Bitcoin que vão existir, o que equivalem aí a 14,2 bilhões de dólares, ou então 244.800 Bitcoins, de acordo, né, com a sua compra mais recente que a gente noticiou aqui no canal na última sexta-feira. A Circle, emissora do USDC, a segunda maior stablecoin do mundo, está vindo para o Brasil e vai aqui integrar o seu sistema com o Pix.
sem precisar que você tenha uma conta no exterior. Então você pode, por exemplo, estar comprando o USDC, fazendo um Pix, e esse USDC vai cair direto na sua carteira. Isso foi anunciado na última terça-feira, ontem, dia 17, onde empresas brasileiras vão poder comprar aí o USDC via Pix. Empresas e também pessoas, tá? Então não vai precisar de abrir uma conta no exterior para você comprar dólar e do dólar comprar o USDC. Isso também está acontecendo em outros países, como por exemplo o México. Segundo foi informado, o objetivo é eliminar intermediários, cortar custos e melhorar também o tempo de liquidação, a liquidez. É uma solução que está sendo apresentada para empresas e vai fazer com que mais instituições financeiras abracem a causa. Isso ainda não está assim disponível de forma aberta no mercado. Pelo que eu entendi, a notícia ela não deu mais informações, mas aparentemente vão ter empresas que vão estar fornecendo essa liquidez. Você faz o Pix para essa empresa e aí essa empresa autoriza o depósito da quantidade equivalente de USDC na sua carteira, né? E para fechar, vamos contar esse caso engraçado aqui numa cidade que odiava os mineradores, a cidade de Stokmarknes, na Noruega. Ficava no norte da Noruega. Noruega, você sabe, é um país muito frio, que tem incentivo para mineração, gera bastante energia e por conta disso, né, pelo fato de gerar energia e de ser um país frio, é um país perfeito para se hospedar várias mineradoras de Bitcoin, o que acontecia bastante. Porém, com a queda do Bitcoin, né, no ano de 2022, muitas mineradoras menores faliram, que é o caso da CryptoVault, que ficava sediada na cidade e faliu em 2023, mas só fechou suas instalações na semana passada. E muitos moradores reclamavam que essa fazenda de mineração era muito barulhenta, as máquinas faziam muito barulho. Só que agora que a fazenda fechou, o custo de energia está 20% mais caro e o pessoal já está reclamando, querendo que as empresas de mineração voltem. E aí você me pergunta, por que que se uma empresa de mineração parar de funcionar, a energia vai ficar mais cara? Teoricamente, né, ela consumia muita energia, então a energia vai ficar mais abundante, então ela tinha que fazer mais barato. Mais ou menos, porque a empresa de mineração, ela consumia uma quantidade de energia que agora não tem como mais ser consumido. Não tem como as casas consumirem. Então essa energia, ela está excedente, é uma energia perdida. Então para compensar, o que as cidades fazem, o que as empresas que geram energia fazem, aumentam o custo justamente para compensar essa perda de energia até equilibrar, né? Novamente, não vai ser uma medida permanente, certo? Isso vai ser apenas para cobrir essa perda de receita com o centro de mineração fora de operação e vai causar um aumento anual de 250 a 2.500 a 3.000 coroas por residência, o que equivale aí a 20% de energia. Pessoal, Bitcoin cotado nos 60.400 dólares, brigando com uma forte região de resistência, tá? Não se engane, mesmo a gente tendo superado os 60 mil dólares, a gente está vendo o que? Rejeição. O preço não está conseguindo se manter acima aqui dessa máxima dos 60.600, que é o topo prévio. Por quê? Porque toda essa região em vermelho que vocês estão vendo aqui no meu gráfico é uma região de interesse vendedor. As pessoas estão querendo vender Bitcoin, o que torna essa uma região muito difícil de passar. Então, enquanto o Bitcoin estiver abaixo ou dentro dessa região vermelha, a gente não tem um rompimento confirmado e nem a confirmação de que a alta começou. A gente ainda vai continuar dentro dessa figura de cunha descendente. Cunhas descendentes, sim, geralmente rompem para cima, mas para a gente ter um rompimento, a gente precisa, primeiro, superar essa linha de tendência e o mais importante, superar a região vermelha e os 65 mil dólares, que é o topo prévio. Enquanto isso, eventuais correções são importantes para a gente ter acumulações. A gente falou aqui sobre a Fibonacci, né? Retração de Fibonacci, que eu até deletei aqui, ó. Essa era uma região muito propícia para acumulações. A gente chegou a encostar aqui no 382, nem chegamos a cair mais. E novamente, o mercado está desde março em um padrão onde ele faz movimentos fortes de alta e tem quedas muito bruscas, movimentos de alta forte, dando a entender que a gente
vai realmente começar uma alta, mas quedas muito bruscas. Por isso, não se emocione com quedas bruscas por agora. Espera a gente ter um movimento confirmado para você de fato ficar emocionado e falar: nossa, agora vai. Nada impede o preço de chegar aqui próximo aos 62, todo mundo achando que vai, ele vem para cá e busca novamente essa região de suporte, que é simplesmente o que ele está fazendo nos últimos meses. Então, tenha capital para você comprar mais embaixo caso o preço venha fazer eventuais correções. Se você não se posicionou no Bitcoin, busque correções também menores, igual a gente falou aqui do 57K com regiões de Fibonacci, para ir se posicionando de forma gradual. Agora eu não acho que é o momento de buscar compra se você não tem Bitcoin, porque a gente está numa região de resistência, que é uma região complicada aí para o mercado, e também a gente está às vésperas da FONC, que vai acontecer daqui a pouquinho, 20 horas no momento que esse vídeo está sendo gravado. Quando ele for para o ar vai faltar bem menos, tá? Então não deixa o FOMO, o medo de ficar de fora, tomar conta da sua cabeça. O mercado está numa época volátil, o mercado está numa época muito complicada e a paciência é a maior das virtudes. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!